Isso aqui é a história de vida de 3 pessoas. Esse é Mário. Mário não tem ninguém, né, gente? Não tem Mário aqui. Então tá bom. A gente está acostumado com o culto infantil e quando você usa o nome de um personagem que tem alguma criança, principalmente quando é ruim, fala lá, tá vendo como você é ruim? Olha, tá vendo o que você faz? E eu já vi adulto fazendo isso também. Então eu acho que a criança interior, ela grita nesse momento. Então mudei. A gente vai falar sobre a vida do Mário. Então o Mário nasceu, foi amado, nasceu num lar normal, né? Normal de antigamente, não o novo normal. Normal. Normal bíblico. Mas de pais que não eram convertidos. Mas o Mário era terrível na escola. Além dele aprontar, ele ainda conduzia os outros a aprontarem. Deu muito trabalho para a mãe dele, muito. Na adolescência, se juntou com umas companhias que levaram ele à bebida, levaram ele à droga, levaram ele à prostituição, a todo tipo de pecado que a palavra condena. Na vida adulta, namorou algumas moças. Uma das moças crente, tentou levar ele para a igreja, não conseguiu. Porque para o Mário era muito difícil não ir no churrasco. Era muito difícil falar não e não beber com os amigos. Era muito difícil achar um tempo para ir na igreja. Ele ia na igreja, parecia que tudo que ele fazia era errado, coisa horrorosa. Não serve para nada, então? Não quis. Desmanchou. Casou com uma outra moça, batia, foi um péssimo pai, abandonou os filhos, só colocava dinheiro dentro da casa, nada do resto, da provisão que o homem deve colocar dentro de um lar, ele colocou. Ele teve outra oportunidade no leito do hospital de conhecer a Cristo. E ele não quis, que na esperança de sair do hospital, ele precisava muito de uma cervejinha. Então ele não quis. Só que ele não saiu do hospital. E ele morreu. Aí, tem a vida agora do Rogério. O Rogério também não era um menino tão levado quanto o Mário, mas também era levado. Mentia para a mãe, mas nada, assim, para causar dano. Só para não causar dano nele, né? Vai apanhar, vou mentir, vou mentir. Vai arrumar o quarto, vai socar embaixo da cama, vamos socar embaixo da cama. Então, essas decisões assim. E foi vivendo. Casou, era um bom marido, era um bom pai, trabalhava pra caramba, não achava tempo de ir para a igreja também, porque tinha trabalho, tinha hora extra, tinha outro trabalho para sustentar a família. E foi vivendo. Até que um dia, ele sentiu uma dor forte no peito. E da mesma forma, já idoso, com seus netos, ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo. E quando ele conheceu a Cristo, ele lembrou que Cristo já tinha tentado se apresentar para ele quando ele era pequeno. E ele não deu ouvido, ele não entendeu. Mas ele percebeu que o vazio que ele buscava no trabalho, no dinheiro, não era ali que ele ia conseguir preencher. E ele se rendeu a Cristo, pediu perdão dos pecados e corrigiu as coisas que Deus foi falando ao longo da jornada dele como cristão. Ele viveu apenas mais alguns anos salvo, mas conseguiu pregar o evangelho, conseguiu falar de Cristo para as pessoas. Ele conseguiu falar que ele poderia ter aproveitado mais a vida em Cristo. E um belo dia, depois de trabalhar para o Senhor, ele tinha vários planos, Deus achou por bem recolher. E recolheu o Rogério. E aí, temos a vida do Genésio. Genésio ia no culto infantil. A família não era convertida, mas ele ia no culto infantil da vizinha.
porque ele queria chamar as crianças para brincar e não tinha criança na rua nesse horário. Então ele espiava por cima do muro e falava assim: por que ninguém vem brincar comigo? E aí ele ficava espiando. Mas a vizinha sabia que ele estava ali. E um dia a vizinha fez um apelo. Ela disse assim: Jesus está me falando nesse momento que há uma pessoa muito importante para ele em cima do muro. Você mesmo que está aí espiando em cima do muro. Jesus conhece você e tem visto que você tem conhecido ele e quer te convidar a viver uma vida com ele. E ele aceitou a Cristo pequeno no culto infantil e se dedicou. Ele pecava, mas ele se dedicou inteiramente a Cristo. Então ele trabalhava da forma como a palavra falava que ele tinha que trabalhar. Ele era um marido da forma como a palavra dizia que ele tinha que ser um marido. Ele era um pai da forma como a palavra falava que ele tinha que ser um pai. E através da vida do Genésio, muitas pessoas vieram. Porque o chamado que Deus tinha na vida do Genésio era para pastor. E ele pastoreou muita gente. E ele fez muitos pastores que pastorearam muitas pessoas. E ele teve uma vida inteirinha dedicada a Cristo. Bem velhinho, a sua família inteira estava servindo a Cristo e Deus achou por bem recolher o Genésio. E recolheu. Eu contei aqui a história de vida de 3 pessoas, nada diferente do que a história de vida de muitos aqui, nada diferente do que a história de vida de muita gente lá fora. Da primeira vez que eu contei essa história, eu falei: Deus, história ruim, né? Porque assim, quem que o pessoal vai escolher? O do meio, fez tudo o que queria para a carne, no momento final aceitou a Cristo e ainda foi para o céu. Então assim, ele teve tudo de melhor da terra e também ganhou o céu. Eu falei: quem que vai escolher o Genésio? Ninguém vai querer o Genésio. Porque ser crente é um negócio difícil. Ser crente é um negócio que dá trabalho. Tem até um vídeo de um senhorzinho falando: olha, eu sempre fiz coisa difícil na vida, mas negócio difícil agora que eu escolhi é ser crente. Ou coisa difícil. Você quer acertar e está sempre errado e as coisas que você gosta não pode. Eu acho que ele definiu muito bem a vida do crente. É bem isso. Mas o que eu não tinha entendido é que quem escolhe a Cristo escolhe viver aqui na terra uma vida do céu. Quem escolhe a Cristo abre mão das coisas daqui da terra para viver as coisas do céu na terra. Então a gente não anda pela razão, a gente não anda pelo que está vendo. Nós louvamos. Eu nem precisava contar essa história, porque a Manu e o grupo de louvor resumiram toda a minha história e eu pude ir embora. Então, quando eu contei essa história e não achei o menor sentido, é porque eu ainda não tinha permitido uma transformação do Espírito na minha vida. E quando eu contei essa história pela primeira vez, a minha carne ainda gritava. Qual é o problema? A igreja está cheia de carne gritando. Só que nem todo mundo vai ter uma última chance no leito de hospital. A gente fica muito preocupado com a volta de Cristo coletiva, que a gente nem sabe se vai ser coletiva. Mas para minha avó, Cristo já voltou. Para o meu pai, Cristo já voltou. Para o Davi, aquele menininho de 5 anos com câncer que a gente orou, Cristo já voltou. A gente não sabe quanto tempo a gente tem para escolher a salvação. Deus tem um tempo para cada pessoa. E nós não sabemos qual é esse tempo. Esses dias um amigo meu perguntou assim para mim: vou te contar uma história. Eu tenho um amigo meu, crente, tá? Aí, quando ele falou crente, tá? Eu falei: nossa, o abençoado deve estar fazendo as 1000 maravilhas. Ele falou: amigo crente, casado, tudo, engravidou outra moça. Aí, do nada, mandou a moça com o filho embora,
resolveu ficar com a esposa, mandou o filho com a mulher, com malicuia para a rua, não deu nenhuma assistência. O pastor chamou ele, né? O pessoal chamou ele e falou assim, viu, amigo, você errou, agora errou de novo, como é que faz? E ele respondeu, foi Deus quem mandou. Sabe qual é o nome do amigo? Abraão. Abraão colocou Agar para fora, com o filho, com uma mão na frente e outra atrás. Agar se afastou de Ismael, porque não queria ver o filho morrer. Quem foi que mandou Abraão fazer isso? Se você, assim como eu, ficou julgando o amigo crente do meu amigo, você precisa de uma transformação do Espírito Santo. Porque você está tentando encaixar Deus nas convicções humanas, na moralidade humana. Não é Deus que tem que seguir a moral, nós temos que seguir o que Deus fala. Os fariseus não aceitaram a Cristo e a gente julga os fariseus. Por que eles não aceitaram? Como é que um rei vai vir montado num jumento? Como que cura num sábado? Ele não respeita nada das regras, ele não respeita a moral, ele não respeita os bons costumes. Você acha que alguém de Deus faria isso? Eu acho, porque Jesus veio e fez. Por isso é que nós não podemos julgar. A gente enche a boca para falar assim, mas eu sirvo um Deus de justiça. Só que não é a sua justiça, é a dele. A gente não tem a justiça de Deus. A gente não compreende a justiça de Deus. A regra da Bíblia não é para Deus, é para nós. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia nos orienta o que é certo e o que é errado. Deus não está sujeito à palavra. Ele é a palavra. Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo transformar, porque senão Jesus Cristo vai vir, vai curar, vai fazer milagre, e a gente vai ficar, porque a gente não acredita que ele possa agir dessa forma. Deus não é obrigado a agir da forma que você acha que ele tem que agir. Todo mundo condena Judas, nem vou me aprofundar em Judas. Judas não entendeu. Vamos pensar no contexto, eles estavam 400 anos escravos, todo mundo devendo, perdendo casa, perdendo tudo. Vai vir um Salvador, hoje, com a situação que a gente tem hoje, vai vir um Salvador e você não conhecesse a história de Cristo. O que você ia pensar? Quando esse cara chegar, acabou, ninguém tem dívida, nós vamos viver, todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai ter o que quiser. O que a gente vai pensar? No reino daqui. Mas nós não servimos um Deus do reino daqui. Se precisar sacrificar algo daqui para algo do céu, ele vai fazer, ele vai matar, ele vai tirar, ele vai acabar, ele vai destruir, ele vai fazer. Se precisar ressuscitar, ele vai ressuscitar, mas o médico deu certidão de óbito. Ele ressuscita, porque ele não está submisso às nossas ordens e às nossas regras. Se você, dentro do seu coração, acha que a vida do Rogério foi a melhor, você está correndo um sério risco, como eu, de não viver os prazeres da sua carne e não entrar no céu. Ser crente não é difícil. Nem sempre tem gratificação aqui na terra material. Nem sempre. A gente canta, Deus supre, supre. Deus dá mais? Dá mais. Se não comprometer o plano. Tem gente que Deus fala que não vai dar riqueza. Porque se ele der, a pessoa vai se perder. Então não vai dar. E eu já vi várias vezes. Gente tendo riqueza, viveu numa miséria a vida toda. Era um crente excelente. Quando Deus deu dinheiro, não voltou até hoje. Gente que curou. Quando eu tiver as pernas, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou fazer. Deus curou e a pessoa nem lembra de Deus. Tivemos pessoas aqui na sexta-feira que Deus curou e falou, eu vou curar, mas é para você fazer isso. O fazer isso não foi feito. E agora a pessoa pede oração de novo. Tinha uma condição para manter a cura e a pessoa não quis. Pessoas que tinham uma cura inteira, Deus curou, chegou na metade, a pessoa já sumiu. Deus tinha uma cura inteira. A pessoa não quis.
Tem gente que não vai conseguir largar isso daqui, mas vem na igreja todo domingo e quarta-feira. Vir na igreja é mandamento, é obrigação. Você precisa fazer parte do corpo. É isso que vai te salvar? Não. O que vai te salvar? Crer em Cristo e o seu relacionamento com Ele. Ponto. É isso que vai salvar. Ah, mas aí eu tenho que... Não, mas eu tenho Deus dentro de mim e eu obedeço tudo. Eu só não vou na igreja, então não obedece tudo. Porque vir na igreja também é obedecer, você não está obedecendo, então não está tudo. Não vai adiantar. As justificativas que a gente dá aqui não vai adiantar para Deus. Porque Ele conhece a sua intenção, Ele conhece o seu coração. E, pasmem, às vezes nós mesmos nos enganamos. Eu tinha me convencido maravilhosamente bem que o culto caseiro, como que chama culto caseiro? Culto doméstico, de quarta-feira, na minha casa, era igual o culto aqui. Por quê? Porque eu não gosto de vir de quarta-feira na igreja. Não gosto. Porque é um atropelo com a escola das crianças, com janta, com tudo. No culto doméstico da minha casa estava eu, a Luísa e o Theo. O Espírito Santo estava aqui com vocês. Porque comigo não estava, era um vazio. Se ele não estiver aqui, não vai adiantar orar. Não vai adiantar trazer o melhor profissional da música. Pastor famoso, pregação excelente. Mas tem Deus. Tem o Espírito Santo. Tem palavra. Isso que eu fiz hoje aqui é o que a maioria dos pregadores tem feito na internet. E vocês precisam tomar cuidado com isso. Eles estão pregando o que eles entendem da palavra, mas você não ouve a palavra. Quem é que liberta? Quem é que opera na nossa vida? A palavra. O pregador tem que pregar a palavra, tem que ler o versículo, porque eu não consigo ter argumento suficiente para te convencer, mas a palavra consegue. É a palavra que, quando eu desço daqui, eu converso com 10 de vocês e os 10 entenderam a palavra totalmente diferente, de uma forma maravilhosa e incrível. Por quê? Porque a palavra tem esse poder. Eu não tenho. O poder que eu tenho é eu falar, é ofender alguém e aí perder um membro. Isso eu consigo fazer sozinha, sem a ajuda do Espírito Santo. Agora, fazer a igreja crescer, fazer a palavra frutificar em vocês, eu não tenho esse poder, minha mãe não tem esse poder, nenhum dos pregadores tem esse poder. Só a palavra. Eu quero ler Gálatas 5:13 com vocês. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não tem uma igreja que você vai que você não encontre dificuldade de encontrar servos. Porque as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. As pessoas não querem ajudar. E eu não estou falando só de ministério. Estou falando de servir mesmo. De você ver que um irmão está precisando de algum tipo de ajuda e você ir lá oferecer. Você não precisa fazer isso dentro da igreja, você pode fazer fora. De você ver uma pessoa cabisbaixa e você falar uma palavra de Deus para ela. Deus não passa as pessoas pela nossa vida à toa. Se alguma pessoa tem alguma necessidade no seu entorno, é porque Deus já te deu a capacidade de falar algo dele para aquela pessoa. Porque a capacidade quem dá é Deus. E as pessoas não fazem. Porque elas não querem ter compromisso, não querem se comprometer. Com as pessoas que assumem ministério, é difícil a gente explicar que ela fez uma escolha. E não sou eu que estou falando que ela precisa fazer essa escolha, é a palavra. Hebreus 6:10, por favor, Fê. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É para quê? Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo o que você está se dedicando, o que você está servindo. Fê, esse não está aí, tá? Mas está aqui para mim, eu vou falar para você qual que é. Eu falava para uma pessoa que eu conversava com ela,
Por isso que eu falo, às vezes, a gente fica com a moral do mundo. Essa pessoa tinha problema com o marido. E aí o marido não queria que ela fosse na igreja. E quando ela vinha escondido, ele batia nela. Aí eu falei para ela, Deus sabe da sua situação. Então não venha. Aí ela foi embora. Deus falou assim para mim, a salvação é individual. Se ela morrer, não vai adiantar falar para mim, eu não fui porque meu marido não deixou. Quem mandou ela ficar com o marido? Isso não quer dizer que ela vai largar o marido, que ela vai casar com outra pessoa e seguir a vida. Não. Está dizendo que ela precisa se abster porque ela está correndo risco de vida. Porque ela vai optar por Deus. Abre para mim, por favor. No Mateus 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sou eu que estou falando as escolhas que vocês têm que fazer? Não, é a palavra. Mas a gente fica passando pano quente na igreja. Porque como que a igreja vai falar para separar do marido? Porque não deixa vir na igreja? E Deus separa casal? Separa. Separa sim. Deus separa, Deus recolhe, Deus restaura. Aí vai depender da pessoa e de Deus. Minha tia foi casada com meu tio 23 anos, com promessa dele vir para a igreja. Ela nunca deixou de servir e nem de vir na igreja, e nem de ler palavra, e nem de dar discipulado, e nem de ensinar, e nem de nada. E ele nunca veio. Nunca. Até hoje, ele não veio. E se ela estivesse esperando na casa dela? Quantas pessoas não teriam sido discipuladas? Quantas pessoas não teriam sido ensinadas? Vocês estariam aqui, quem fez discipulado com ela? Quem veio pela mão dela? Não, porque ela estaria esperando a conversão do marido na casa dela. Ah, mas aí é difícil. É difícil. Ninguém falou que é fácil. Mas é assim que funciona. Porque se você fizer meia boca, você não vai viver os prazeres da carne e também não vai viver os prazeres do céu no céu. Então, escolha. É bom ter a sua rotina? É bom ter os seus compromissos e tal, e a igreja ser um evento social? Não venha. Porque se Deus não aceitar a sua adoração, não precisa gastar esse tempo à toa. Não sei se vocês lembram, mas Caim não foi rejeitado porque não ofertou. Ele foi rejeitado porque Deus desconsiderou a oferta dele. Sabe por quê? Porque ele poderia ter feito melhor. E não fez. E Deus sabia. Mas ele ficou com inveja, revoltadinho, coisa que a gente aqui não fica. Birrento aqui, não tem. É outra igreja. Nem vou falar mais a cidade, que já deu confusão. Outra igreja. Aí, X. Vou contar a piada interna. Uma vez, a gente usava muito São Paulo, porque nós somos de lá. E aí, tinha alguém aqui que eu não lembro quem que era, falando, isso aqui não acontece aqui, é só lá na igreja de São Paulo. Só que tinha uma pessoa de fora de São Paulo. E ela estava alcoolizada. E aí ela levantou e falou assim, qual que é seu problema com São Paulo? Que você fica falando todas as coisas ruins que é lá em São Paulo. Aí a gente fez, oi? Não explicamos a piada interna. Então, agora nós fazemos a piada, mas não falamos a cidade. Entendeu? Porque vai que tem alguém de fora e, né? Então, essa foi, toda vez vai uma igreja. Aí, um lugar. Nós não, outra igreja.
Então, a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Caim foi rejeitado por causa disso. Porque Deus não gostou da oferta. A Ana Paula fica falando que eu tenho régua, que eu falo que a régua é diferente. É, gente. Eu estava me achando há um tempo atrás, há uns anos atrás. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, Deus. E eu não vejo que eu tenho uma recompensa. Era na época que eu achava que essa vida aqui valia mais. E eu não tenho uma recompensa assim terrena. Outra pergunta que sempre me fazem. Por que a pessoa que serve a Deus, se dedica toda a Deus, vive numa miséria de vida, sempre pedindo dinheiro emprestado? Gente, eu não sei. Tá? Falar aqui, com conceito bíblico, não sei. Porque eu não acho que é um motivo único. Eu acho que tem vezes que a pessoa tem uma má administração, tem vezes, eu posso falar isso por mim, Deus não permite. Experimenta trabalhar, bater vamos ver quem ganha com Deus, para ele só tirar a mão de abençoar a sua vida e vai trabalhar, que nem um condenado. Vamos ver se você consegue dar conta. Não consegue. Eu já tentei. Eu falei para Deus, não precisa se preocupar comigo. Eu domino meu trabalho, eu estou muito bem empregado, meu salário maravilhoso, não pode ajudar outras pessoas que precisam, porque eu estou aqui. Aí ele falou, tá bom. Pegou e tirou. Deus do céu, a minha vida está desmoronando. Eu falei, você não dava conta sozinha? Eu não dou conta sozinha, Deus. Eu não sabia que era você, eu achei que era eu. Não era eu. Olha que curioso, não façam isso. Não é inteligente. Porque também aí ele volta a pôr a mão na hora que ele quer. Não é com a mesma agilidade que ele tira, não é regra para ele voltar. Não é. Mas eu precisava. Eu não sou Marte. Eu sou queixo duro, é diferente. Se eu contar minha vida para você, você vai falar, nossa, que menina de Deus. Marte, olha como ela sofre. Deus trabalha na vida dela. Sim, e eu faço, e eu blasfemo, e eu brigo, e eu grito. E o Tiago vai pedindo perdão atrás de mim. É bem tranquila a minha vida. Agora eu não sou mais assim. Mas eu fui. Não pensa vocês que Deus dava aprovação e eu ficava, acalme-se. É aprovação. Vamos enxergar com os olhos da fé. Não, eu fazia, Deus me odeia, meu Deus, o que eu fiz para Deus, ele me odiar tanto? Deus, o Senhor não deixa nada no lugar, eu ponho, o Senhor vem, derruba, eu ponho, eu monto castelinho, o Senhor vem, chuta, eu ponho... Esse era o meu diálogo com Deus. Durante meu tratamento espiritual, bem tranquilo. Eu precisava, eu estava me sentindo... Aí eu falei, sabe o que eu queria, Deus? Já que é para ter essa recompensa que o Senhor está me dando, eu queria ser crente de banco. E fiquei buzinando nesse crente de banco. Aí Deus falou assim para mim, você não serve para ser crente de banco. Você precisa fazer muitas coisas. Por quê? Porque se eu te deixar no banco, você esfria. É verdade. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu perco o interesse. Eu sou assim em tudo. Até no trabalho. Se eu não meter a mão em alguma coisa, se eu não tiver um problema, um negócio que alguém fala para mim, olha, isso aqui é impossível. Olha, isso aqui você não vai conseguir. Eu simplesmente falo, acho que não precisa de mim, eles estão dando conta. Acho que não precisa, eu vou procurar outro lugar. E eu sou assim. Eu, Mariana, sou assim. Então, o que Deus faz? Ele me lota de coisa que se eu não tenho tempo de pensar besteira... E aí eu fico trabalhando para Deus, trabalhando para Deus. Então, cuidado se você se acha a última bolacha do pacote, que pode ser que você é ruim de banco. E o irmão que você está julgando que fica no banco, ele é bom, ele consegue servir a Deus, consegue ter um coração limpo, um coração puro. Tá no banco e você não consegue. Cuidado. Eu conto minhas experiências aqui para vocês não precisarem arrastar a cara no chão igual eu. Mas se você quiser pagar para ver, fica à vontade. É isso, gente. Salmo 9, 17. Sobre a vida do Mário, caso alguém pense assim, mas será que ele foi para o inferno? Tem vários, né? Mas eu peguei esse aqui. Lembra, né? Batia na esposa, nos filhos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus... Pode continuar. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Deus está falando que é de vida eterna.
Então, quem se esquece de Deus vai para o inferno. Essas pessoas que receberam cura e abandonaram Deus vão para o inferno. A palavra está dizendo, não sou eu. Para onde que o Mário foi? Para o inferno. Viveu do jeito que quis, é isso que você quer? Ah, incômodo, né? Ter que vir, ter que deixar de ir no aniversário para vir na igreja, ter que acordar cedo, não posso fazer nada no sábado porque eu tenho que estar aqui, o pessoal do louvor no caso. 8 horas da manhã a gente tem que estar aqui, então não posso fazer nada no sábado. Às vezes a gente chega meio dormindo aqui. Isso é fato. Um sábado por mês aqui na igreja, que senão a pregação não vai, né? Então, é isso, tem que editar. É difícil, é complicado, né? Tem que vir aqui eu falando, não, mas agora eu acho que deu, né, Ivan? Ivan é o profissional que ensina a gente a cantar. Esse aqui foi, não, tá bem ruim. Tá bem desafinado, bem ruim. O que eu achei que a gente estava arrasando. Eu falei, vamos no uníssono então, né, gente? Vamos no uníssono, porque eu achei que estava dando, mas pelo jeito o coitado tá pedindo graça para Deus para ouvir a gente cantar. É isso. É difícil, é difícil. Eu tenho um parente que brigou, me ameaçou, fez tudo, porque ele marcava aniversário no domingo. E eu falei, domingo é dia de igreja. A gente não aceita nenhum outro compromisso. Tá bom? Aí, quarta é dia de igreja. Nossa, mas todo dia é dia de igreja? Eu falei, não, só nos dias que você quer marcar. Quarta e domingo. Quarta e domingo. A semana tem a segunda, tem a terça, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, mas você quer o quê? Quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não dá. Quarta e domingo eu não venho. Porque a gente tem compromisso na igreja. Aí teve um dia ele fez assim, eu tô em janeiro. Eu tô em dezembro. O aniversário das minhas filhas é fevereiro. Eu acabei de pagar o buffet no sábado. Todo dezembro eu vou vir aqui e eu vou ver se o seu problema era realmente compromisso com Deus ou outra coisa. Então, quando ele faz aniversário, a gente vai no sábado. Sábado, o último que a gente foi, era ensaio mensal do louvor. O Thiago falou, nossa, eu falei, eu vou. Porque senão ele vai achar que eu é que não quero ir e fico marcando coisa no sábado. Eu falei, eu vou faltar no ensaio mensal e vou no coisa, porque como que eu vou explicar para ele que não é crente, que eu também agora tenho compromisso no sábado? Uma amiga minha ligou, ela tentou, coitada, todos os dias, todas as sextas. Eu falei, é que eu tô toda sexta na igreja. Uma hora é por causa da oração, outra hora é por causa da mentoria, não tenho sexta livre. Ela desistiu. Entendeu? Ela desistiu. O que eu posso fazer? Eu fiz uma escolha. Eu fiz parte, eu quis escolher um ministério. Uns Deus me deu, outros eu escolhi. Coloquei lá. Eu tenho que fazer tudo que esse ministério me exige. Para eu pegar outro ministério, eu tenho vários aqui na igreja, eu preciso dar conta de todos perfeitamente. Eu não posso dar 50% em cada ministério, porque eu não faço isso no meu trabalho. Eu fico muito triste porque tem um versículo na palavra, André, pesquisa aí para mim onde é que está. É o versículo, se é que ele vai precisar pesquisar. É o versículo, Marcos também, que é meio chave bíblica, eles são. É aquele que fala que você tem que trabalhar como se fosse para Deus. Tudo que você fizer é para Deus. Esse aí, acha o endereço quando sou ruim de endereço na vida e na Bíblia. E eu tenho falado com pessoas e tenho usado a seguinte referência. Faça com Deus como você faz no seu trabalho. Você falta na igreja, você falta no trabalho. Quais são os motivos que fazem você faltar? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A gente está tão doente, tão corrompido, que eu tenho que falar para a pessoa, faz com a igreja igual você faz com o seu trabalho. Pega aí os motivos que você falta no trabalho e aplica esses para faltar na igreja. Que a gente não falta no trabalho. Eu já trabalhei online tomando soro no hospital. E não foi uma vez. Como que eu posso fazer menos que isso para Deus? Um chefe meu falou, Mário, teu pior carrasco é você mesma. De tanto que você se exige no trabalho. Como que eu posso ter uma exigência menor comigo, aqui, se lá fora, no meu trabalho, eu sou tão impecável?
E a culpa que eu fico quando eu faço um negócio errado? Fico acabada. Quando eu tento uma estratégia e dá errado e prejudica ou alguém ou a empresa, eu fico destruída. Como que eu posso ser diferente? Aqui, não posso. Mas não deveria ser essa a referência. A referência deveria ser eu ser assim porque eu sou aqui. E aí eu estendo para fora. E não eu ter que falar para as pessoas. Analise os motivos. Se você falta no seu trabalho, você avisa só o dono da empresa? Porque aqui na igreja, quando faltam, as pessoas avisam só Deus. O motivo da falta, porque faltou só o dono. O chefe. Aí a gente fica. Aconteceu alguma coisa? Fulano faltou? Fulano faltou? Será que veio? Será que não veio? Será que aconteceu acidente? Será que não veio? Por que não veio? É assim que a gente faz aqui na igreja. Falta, não tem motivo para faltar. Eu falo que é fácil descobrir quando a pessoa tem um motivo. Quando o motivo não é suficiente para ela, ela nem dá satisfação. Quando é um suficiente para ela, tô doente, tô no hospital, meu filho tá não sei o quê, fiquei preso no trabalho, a pessoa logo fala. Agora, quando nem ela tá convencida do motivo dela, ela fala assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa igreja é um corpo. Você pode achar que a unha é o menos importante. Arranca a unha do seu pé, enfia um tênis, você vai ver como que ela é importante. Todos vocês fazem falta que seja um dia aqui na igreja. Porque isso significa que nós estamos indo perante Deus com o corpo incompleto. Sem a unha, sem o braço, sem o cabeça, não o cabeça de Cristo. Mas quando cada um, tendo ministério ou não, eu estou falando de quem tem ministério e de quem não tem, gente. Vocês são tão importantes quanto. Nós temos funções diferentes, mas a importância perante Deus é a mesma. Então, qualquer um de vocês faz falta. Aproveitando isso, que nem só de pedradas vive essa igreja, queria dar parabéns, porque a quarta-feira está lotando. E houve um tempo que nós estávamos em 3, 5, na quarta. E a escola bíblica tem estado cheia. Hoje, a hora que eu abri a porta, que eu vi a escola bíblica, só faltei sair pulando. Queria ter vindo aqui elogiar vocês nessa hora. Então, parabéns. Isso significa que vocês estão permitindo que Deus trabalhe no coração de vocês. Isso significa que vocês estão realmente falando, Deus, é difícil, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer. Porque eu estou esperando essa recompensa aí no céu, que o Senhor tem me dado. Só Deus sabe as lutas que você passa. Por isso que eu não posso chegar na pessoa e falar assim, essa justificativa... Não passou. Não é minha essa responsabilidade de julgar você, porque você vem, porque você não vem. A minha obrigação é orientar vocês como é que vocês devem fazer agora. Avaliar se a sua vida está ok, se não está, se a sua justificativa é plausível, se não é. Só Deus tem autoridade para fazer isso. Só Ele pode julgar. A minha, vocês. Por quê? Porque Ele é justo. Que você, se pensou em escolher esta vida, que você saiba a importância dessa vida. A importância de dedicar a sua vida aqui na terra para uma vida no céu. Que você tenha motivação para trazer mais vidas para Cristo. A Cris uma vez passou uma historinha de Deus chamando as pessoas para justificar o que fizeram na terra. E aí, eu fui médico, salvei não sei quantas vidas, eu fui pastor. E aí veio uma mulher. Ela falou, eu não sou nada, perto desses daí eu não fiz nada. Eu só criei meus filhos. Embaixo aparece assim, mãe do Billy Graham. O Billy Graham foi um dos maiores, na verdade no Google fala que ele é o maior evangelizador de todos os tempos. Ninguém conseguiu pregar para a quantidade de pessoas que o Billy Graham conseguiu igual a ele. Ela só criou os filhos, mas ela criou o Billy Graham. Então, às vezes, não é da sua mão que a colheita vai vir, mas é daquilo que você se dedicou. Deus vai prosperar. Quando você planta uma semente, não nasce uma banana. Nasce? Então, não julgue.
Se Deus te deu alguma coisa que você acha pequena, é pequeno, nem vou fazer isso aqui. Quem que liga para isso aqui? Deus liga. Se Ele deu na sua mão, é que Ele sabe que você é o melhor para fazer isso. Independente do grau de importância que você dê para isso. Ele sabe o que dá na mão de cada um. Que você não desperdice as sementes que Deus tem colocado na sua mão. E que você possa chegar diante de Deus e falar para Ele, essa é a minha colheita, esses são os meus frutos, e não essa é a minha caixa de semente. Amém? Deus abençoe.